Programação da Cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. PL 22. Flávio Presidente! Você pode estar de um lado ou de outro, mas todo mundo concorda que o Brasil não tá bom do jeito que tá. A gente pode mudar essa história. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vencer o crime e vencer esse sufoco que ninguém aguenta mais. O meu nome é Flávio Nantes Bolsonaro, tenho 45 anos, sou advogado e empresário, casado com a Fernanda, pai da Luísa e da Carol e candidato à presidência da República. E o Brasil vai vencer. A Gaivota Veículos conta com profissionais altamente treinados, além da garantia que só a Fiat oferece. Atendimento para todas as linhas de veículos nacionais e importados. Oficina com certificado SESV, de qualidade e equipada com os mais modernos recursos. Profissionais treinados pela montadora Fiat. Balanceamento e alinhamento, funilaria e pintura. Venha fazer o orçamento e veja a diferença no atendimento e profissionalismo. Gaivota Veículos, telefone 3541-1099. Plantão 55, Caiado Presidente. Atenção, você que bate em mulher. Isso vai acabar. Além de preso, você vai ficar sem grana. Caiado vai aumentar as penas, só sai com 90% da pena cumprida e ainda vai confiscar os bens dos covardes e passar para as vítimas ou para suas famílias. Coragem para tirar o Brasil dessa grave situação? Eu tenho. Eu sei que você também tem coragem para votar diferente. PSD, vice-Kassab. Promoção Mês da Bíblia é na Paulus. Confira os descontos especiais na compra da Bíblia Sagrada, edição pastoral, Bíblia de Jerusalém e Bíblia do Peregrino. E você ainda ganha o livro Lécio Divina, que ensina o fiel a rezar com a palavra de Deus. Ligue no horário comercial para 0800 16 40 11. Vá a uma de nossas livrarias ou acesse o site paulus.com.br. Fala, Lula! O que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil e da sua família. Os avanços na educação e na saúde, as políticas de proteção às mulheres, idosos e crianças, o combate firme às facções e ao crime organizado e o fim da escala 6x1, sem redução de salário. Juntos, nós reconstruímos o Brasil. Agora queremos dar um salto de qualidade, porque o Brasil está pronto para mais. Coligação Brasil Procura Mais. PSB, PDT, PT, PCdoB, PV, Pessoal, Rede. A Cosefer é uma das mais respeitadas e ativas empresas de seguros da nossa região, trabalhando sempre com ética e respeito ao cliente, proporcionando tranquilidade e confiança. A Cosefer trabalha com seguros de veículos, residências, vida, empresas, máquinas e agora também com consórcio imobiliário. Venha nos visitar ou solicite um de nossos vendedores. Cosefer, corretora de seguros Fernandes, desde 1950, garantindo a sua tranquilidade. Rua Tiradentes, número 103, Centro, Araras. Telefone 3541-1544. É isso que vocês querem? Mais 4 anos disso? Ou a gente para de gritar, senta, se escuta e cura este país? Não tem cura sem escuta. Vamos juntos? Fala Brasil! Augusto Cury, 70. A Automecânica Serrinha é o lugar certo para você que quer qualidade em serviços e segurança para o seu veículo. A Automecânica Serrinha faz reparos em injeção eletrônica e diagnóstico computadorizado com aparelho de emissão de poluentes e ainda realiza serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado em veículos automotivos, máquinas agrícolas e caminhões frigoríficos. Não leve seu veículo em qualquer mecânica. Venha para o Serrinha, Rua Fioravante Daltro, número 24, Centro. Fone 3541-3492. Boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, aqui na TV Princesa. O Ministério da Fazenda anunciou que o governo federal deve criar uma cobrança para empresas que contratam a maior parte dos trabalhadores como pessoa jurídica. A medida visa combater fraudes caracterizadas pela chamada
pejotização abusiva, além de aumentar a arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social. A ideia da equipe econômica é aplicar uma taxa previdenciária extra para empresas que substituem trabalhadores com carteira assinada por funcionários contratados em grande escala como pessoa jurídica. A proposta da equipe econômica mira a chamada pejotização abusiva. A ideia é aplicar uma taxa previdenciária extra nas empresas que trocam a carteira assinada pela contratação de PJs em grande escala. Durante evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a substituição de trabalhadores seletistas por pessoas jurídicas ocorre de forma abusiva e desprotege os contratados. A pejotização ela é bem-vinda quando você está, de fato, abrindo a sua empresa. Você é um empreendedor que hoje pode tomar um crédito mais estável no Procred ou no Pronamp. Então, o empreendedor tem que ser valorizado e respeitado. O que nós não podemos ter é um empregado que está sendo contratado como PJ para não ter pagamento de contribuição previdenciária. Esse abuso da forma precisa ser corrigido, a gente precisa olhar isso de frente. Uma eventual mudança não significa o fim das contratações de prestadores de serviço. A discussão do governo é sobre como diferenciar a contratação de PJs em substituição de empregados seletistas e como compensar o impacto previdenciário desse modelo. No ano passado, o Brasil registrou mais de 26 milhões de trabalhadores por conta própria, um aumento de mais de 30% nos últimos anos, impulsionado tanto por novos negócios quanto por vagas que deixaram de ter carteira assinada. Ainda tem um impacto grande sobre a Previdência, porque no regime seletista você tem uma carga tributária, uma boa parte, né, da carga, dessa carga sobre os salários é para financiar a Previdência. E no regime pejotizado, essa carga é muito menor, é pouco fiscalizada também, muitas vezes os trabalhadores acabam não recolhendo. O Supremo Tribunal Federal pode decidir, ainda este ano, sobre a legalidade da pejotização e dos vínculos empregatícios nas relações de trabalho. O julgamento, que ainda não tem data para acontecer e terá repercussão geral, também vai tratar da competência da Justiça do Trabalho para julgar casos que tratem de fraudes em contratos. As empresas, em geral, se valem da pejotização justamente para diminuir os custos, então, sem dúvida, não será, né, uma tramitação simples, mas, ao mesmo tempo, esse é um tema dos mais urgentes, considerando, por exemplo, de novo, a pejotização, que a prática pode impactar uma série de estruturas sociais, inclusive, se a gente pensa em Sistema S, Previdência Social, a destinação do Fundo de Garantia, enfim, isso também interessa a outros setores que também são bastante influentes. Então, se eu tivesse que dar um palpite aqui, não acho que é impossível, será difícil, mas também tem um interesse de fundo aí muito grande. O Brasil não possui uma lei que permita expressamente a contratação de um empregado como pessoa jurídica, mais conhecida como pejotização, mas a prática ganhou forte impulso legal e jurisprudencial a partir da reforma trabalhista de 2017 e de entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Seja para trabalhadores com carteira assinada, pessoas jurídicas ou informais, está cada vez mais difícil chegar ao fim do mês com dinheiro no bolso. Essa constatação é de uma pesquisa realizada no Brasil sobre insegurança econômica das famílias. Alimentação, habitação, energia elétrica e água estão entre os gastos que mais pesam no orçamento doméstico. Uma situação que pode levar ao estresse financeiro e ao esgotamento psicológico e físico, além do risco de endividamento e inadimplência. A pergunta é simples, mas já faz muita gente rir de nervoso. O salário chega até o final do mês? É salário mesmo, viu, que tá faltando. Meu Deus, as coisas tá muito caro, tá tudo apertado, o dinheiro não rende mais. Essa é a realidade de mais da metade dos trabalhadores brasileiros, segundo uma pesquisa da Serasa Experian. Para fechar as contas, a saída muitas vezes é fazer bico, buscar uma renda extra ou recorrer ao crédito. Eu já estou pensando em pegar um empréstimo no banco para pagar o cartão. E aí tem juros. E o mês que vem continua o mesmo problema. Eu procuro fazer outras rendas extra, né? Eu sou manicure,
manicure, eu faço também, vendo tempero, né? E a conta aperta justamente no básico. A habitação, contas da casa e alimentação estão entre os gastos que mais pesam. A sensação é de que tudo aumenta, menos o salário. Antes de eu fazer uma despesa, uma conta, eu vejo se a anterior está no controle, aí eu faço a outra. A alimentação subiu demais também, então tá complicado. A gente vai fazendo substituição para poder encaixar no orçamento. De fato, o custo de vida, né, ele tende a crescer ao longo do tempo, né, particularmente em virtude da inflação, mas por outro lado, não necessariamente aquela renda familiar vai conseguir acompanhar esse nível de crescimento. Mas não é só quanto entra. Para este economista, falta também organização sobre quanto se pode gastar. E é importante lembrar que crédito não é renda. A pessoa ganha 2 mil e tem 2 cartões de crédito com um limite de R$1.000, o salário para ela é R$4.000. Essa confusão acaba fazendo com que as pessoas acabem gastando mais do que poderiam gastar, consequentemente acabam entrando nesse estado de dificuldade e não só isso, acabam se tornando endividados e inadimplentes também. Quando o dinheiro não é suficiente mês após mês, as consequências vão além da conta no vermelho. A preocupação financeira afeta a rotina em casa, as relações pessoais e também o desempenho no trabalho. Entre os entrevistados, 51% relatam estresse financeiro e 46% esgotamento psicológico e físico extremo. Para 26%, os problemas com dinheiro também provocam irritabilidade e dificuldades de relacionamento no trabalho. Às vezes você fica mil, né? Você não dorme direito, aí você fica só na tensão, né? É um papel do empregador, sim, cuidar da saúde no ambiente de trabalho, inclusive porque problemas financeiros transbordam para o ambiente de trabalho e podem levar a problemas de convivência, problemas emocionais e até mesmo problemas de produtividade. Essa realidade econômica também demonstra que os brasileiros precisam de educação financeira para saber lidar com os recursos disponíveis, eleger prioridades básicas e realizar um controle mais efetivo do orçamento doméstico. Mercado agrícola. Confira como ficaram os preços da saca de 60 quilos do café arábica comercializado hoje nos mercados regional e futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.778. O tipo 7, R$ 1.722. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $393,75, baixa de $16,90. A revista Veja Negócios, uma das publicações mais importantes do gênero no país, destaca o município de Varginha no ranking As Melhores Cidades do Brasil 2026 pelo segundo ano consecutivo. Elaborado pela Austin Rating, primeira e maior agência nacional de classificação de risco de crédito do Brasil, o índice avalia o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros nos quesitos de gestão fiscal, dinamismo econômico, inclusão social e desenvolvimento digital. Entre as cidades com população de 50 a 200 mil pessoas, Varginha é o segundo município destaque no comércio exterior, o quinto em indicadores sociais e o 15º em responsabilidade social. O levantamento avalia 5.570 municípios brasileiros pelo Índice de Inclusão Social e Digital, construído a partir de 253 indicadores fiscais, econômicos, sociais e digitais. O ranking é realizado com base em dados do IBGE, Secretaria do Tesouro Nacional, DataSUS, Denatran e Ministérios Federais. E o município de Varginha deu mais um passo importante para o retorno da TV Princesa em canal aberto. Desde 30 de junho do ano passado, quando os sinais analógicos de televisão foram desligados, não só por aqui, mas em todo o Brasil, a nossa emissora deixou de ser transmitida do tradicional Canal 7, permanecendo apenas na internet. Porém, naquela época já estava em andamento o processo para a instalação do canal de TV digital de número 25, em parceria com a Rede Minas de Televisão, através da empresa mineira de comunicação.
Na tarde de terça-feira, uma reunião realizada na Prefeitura de Varginha deu continuidade ao processo, que está em fase final de aprovação. O diretor-presidente da Rede Minas, Luiz Henrique Jagelovic, explicou ao prefeito Leonardo Vinha Ciassi toda a questão legal que envolve a parceria entre a TV Princesa e a Rede Minas de televisão. Ele falou sobre a fase atual da tramitação dos documentos e entregou em mãos a cópia da minuta de parceria entre as emissoras. Também foi alinhavada na reunião a questão da grade de programação das emissoras que serão afiliadas da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, sendo Varginha cabeça de rede em tecnologia digital para mais de 60 cidades do seu entorno. Ao final do encontro, um aperto de mãos selou essa nova fase da TV Princesa. Nesse encontro estiveram presentes o jornalista Luiz Henrique Jagelovic, diretor-presidente da Empresa Mineira de Comunicação, mantenedora da Rede Minas, além do jornalista Daniel Pereira Vilela, assessor de comunicação social da EMC. O prefeito Leonardo Vinha Ciassi representou o governo municipal e a Fundação Cultural do município de Varginha, mantenedora da TV Princesa. Este apresentador que vos fala foi representante da nossa emissora pelo cargo de diretor. A expectativa é de que o canal de TV Digital 25 entre em operação até o mês de novembro deste ano. Então vamos falar um pouquinho a respeito, né, da história aqui da Associação Comercial e Empresarial de Batatais, na companhia da presidente Paula. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Grande prazer estar aqui. Gratidão. E na figura aqui de uma das pessoas que vivenciou boa parte dessa história, André, gratidão pela participação. Luciano, obrigado pelo convite e um abraço especial a você que está nos acompanhando pela TV Educadora. Vamos falar um pouquinho, né, desses 48 anos da ACE Batatais. Bom, 48 anos de muita história, né, de muitas ações realizadas, mas a gente falava aqui no intervalo, né, desses 48 anos, 20 com a sede, não é? E 28 aí em que circulou por vários prédios de Batatais, né, André? É isso mesmo, Luciano. A gente estava conversando, né, que com a sua fundação em 25 de agosto de 1978, pelo então presidente José Marcelino Krempel, a sede ficava ali atrás do São Paulo, né, no Lar São Vicente, né, e depois passou no prédio ao lado, do seu Alcides Milan, por alguns anos. Depois o Alcides Milan ocupou uma sede na Avenida dos Andradas, ali na esquina da Avenida dos Andradas. Depois passamos para a Travessa Itororó também, né, até nós chegarmos, né, no dia 28 de março de 2007, aquele sonho, né, que tínhamos na época foi realizado, que foi a inauguração da nossa sede própria, né, ali ao lado do terminal rodoviário, que é o marco do empreendedorismo em Batatais, né? Então, é uma longa história de muito sucesso, de muita luta, muita determinação de todos que passaram junto à presidência, à diretoria, que foram construindo, tijolinho em tijolinho, essa força que é a Associação Comercial e Industrial, isso há de se ressaltar, né, que quando ela iniciou, né, quando ela nasceu, era a chamada ACIB, Associação Comercial e Industrial de Batatais. E depois de uma solicitação da FACESP, porque a Federação de Associações Comerciais, ela pensava em fazer uma logomarca única entre as entidades do Estado de São Paulo, ela solicitou que as entidades mudassem o nome para ACE, Associação Comercial e Empresarial, que o empresarial aglobaria, vamos falar assim, regimentaria toda a parte empresarial, né? E embaixo colocaria o nome do município, né? Então, na época nós fizemos essa mudança e onde nós nos transformamos na ACE Batatais. Então, é bastante história, né, que a entidade tem nesses 48 anos de existência. Muito bom. E graças a esse legado, né, Paula, está na presidência hoje como primeira mulher também construindo parte dessa história. É isso mesmo. Olha, eu fico muito feliz, muito grata por estar na ACE hoje, estar como presidente. E eu falo que se hoje a ACE é uma associação sólida, é uma associação onde ela atende todo o empresariado de Batatais, contribui para o desenvolvimento econômico do município, tem esse peso e tem
quase 700 associados, né? Se hoje ela está como está, é porque ela realmente teve uma história. Essa é a história dos 48 anos. Então, ela teve aquela história que começou lá atrás, né, com o Krempel, um grupo de empresários que se reuniram e montaram a CIB, no caso, a Associação Comercial e Industrial de Batatais. Então, passaram-se presidentes ao longo desses anos. E depois veio o Sérgio, né? O Serginho Xavier, que foi na época dele que foi construído o prédio que hoje é o prédio da ACE. Então tivemos grandes presidentes, e se hoje ela está como está, porque passaram grandes presidentes, né? Nós tivemos aí o Enio Fantassini também, que ficou por anos ali, professor Moraes, o Gino, né? E eles fizeram, todos esses, desde o primeiro até hoje, eles fizeram uma história da CE, né? Então, eles foram construindo, a CE foi crescendo, os empresários foram vendo a importância de participar de uma associação comercial e empresarial, de estar ali e de todos os benefícios que ela traz para os empresários. E hoje estou aqui comemorando os 48 anos de história. Muito bom. E é bacana ver isso, né? Uma estrutura já com esse histórico, né? Com sede, porque, André, até o tempo que você passou, né, junto à FACESP aí, né, conhecendo outras cidades, tem também esse comparativo, né? Olha, como é que a gente está de estrutura comparado com as outras, o que a gente precisa evoluir ainda, né? Mas mostra que esse histórico faz a diferença para a nossa CE. Luciano, Batatais sempre foi referência, né, da entidade. Nós sempre tivemos assim, um destaque junto à nossa federação. Pra você ter uma ideia, nós já recebemos prêmios de destaque estadual, né, de entidade modelo. Então, a entidade ela sempre foi projetada para o sucesso. As pessoas que passaram, né, então, o Krempel, o Barcelos, o Sérgio Xavier, o Enio, o José Eduardo Atufidal, o Gino, o professor Moraes, eles foram construindo realmente com visão de futuro, né? Então, isso faz com que a Associação Comercial e Empresarial de Batatais ela seja respeitada, né, aqui localmente, junto à classe empresarial, junto à população. Tem muitas ações, a gente também movimenta com a comunidade batataense, né, que nós enxergamos o quê? O bom é estarmos juntos, né? Ter parceiros, realizar ações que fomentam a cidade. E sempre com vistas o que? Para a inovação, né? Sempre olhando o melhor. E Batatais sempre teve um destaque, principalmente na nossa regional, né? Hoje, nossa regional, nós temos a sede, que é a Associação Comercial de Franca, né? E nós temos dentro dessa regional mais 14 entidades que a compõem, né? E Batatais sempre ela foi exemplo de estrutura, sempre foi exemplo de organização, sempre foi exemplo assim a ser seguidos pelas demais, né? E nas minhas visitas, né, no tempo que eu fiquei, os 4 anos que eu estive trabalhando na federação, eu pude acompanhar ainda mais de perto, né? Porque eu vivenciava a realidade de 14 entidades, né? Então a gente vê que realmente Batatais, essas pessoas que passaram, sempre deixaram um legado de crescimento. Então, é uma gratidão, né, Paula, comemorarmos 48 anos de entidade e termos aí na história grandes empresários de Batatais que contribuíram para a Associação Comercial e Empresarial chegar aonde ela chegou. E é bacana pensar também, né, o quanto a associação reflete cada época, né, as necessidades daquela época, o perfil de cada época. E uma coisa que é em comum em todas, eu acho que é tentar dar esse espaço, né, para o empreendedor municipal de crescer junto com a associação, né, de apresentar soluções, caminhos para esse crescimento, e isso se reflete no que a gente vê hoje na cidade. É isso mesmo. É para isso, né, que está aqui a associação. E eu sempre falo para todos os associados que aproveitem tudo que a Associação Comercial e Empresarial tem, porque só vai trazer benefício para a sua empresa. Aqueles MEIs, lá nós temos desde uma empresa pequena que acabou de abrir o seu MEI,
que ainda não sabia, não tinha direção, que sabe empreender, mas não sabia nem como empreender. Então, nós temos empresários, microempreendedores individuais que chegam lá em busca de se qualificar, em busca de conhecimento, em busca de gestão, e até grandes empresas, grandes empresários. Então, a Associação Comercial Empresarial, ela atende todas as empresas, todos os empresários de Batatais, independente do tamanho da sua empresa. E ali vem trazendo soluções empresariais. Então, além de toda a qualificação, nós temos produtos e serviços que faz com que só traz benefícios aos empresários. Exato. As rodadas de negócios, aos networkings. Se você é empresário, participa da Associação Comercial Empresarial, porque você vai estar junto com outros empresários também. Tanto aqueles que já passaram por algo que você está passando, ou para você também mostrar o seu ramo de atividade. Grandes empresas eu vejo que às vezes falam, eu já estou grande, já passei, já está tudo certo. Não, tem que tomar muito cuidado também para não serem engolidos pelos que estão chegando pela internet. Então, ali dentro da Associação Comercial Empresarial, você tem todo esse suporte, né? Então, traz todos esses benefícios para a sua empresa. Muito bom. E é interessante também isso, né, André? Porque muitas vezes a pessoa tem resistência a se associar e etc., justamente porque desconhece o pacote de serviços que a CE oferece, a quantidade de ações e cada vez com mais coisas sendo agregadas. Luciano, é muito importante, né? Nós sempre frisamos a questão, o problema não é você ser pequeno, o problema é você ser sozinho, né? E a partir do momento que você está numa entidade representativa, né? Porque, olha, vamos pensar, hoje, Batatais, Associação Comercial e Empresarial de Batatais, nós temos em torno de quase 700 empresas associadas. Se nós falarmos na nossa federação, na FACESP, Federação de Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nós temos 420 associações no Estado de São Paulo ativas. Se nós pensarmos de forma nacional, nós temos a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que nela temos 2.300 associações comerciais e empresariais unidas no sistema associativista. Então, essa questão institucional, ela tem um poder muito forte de articulação. Então, você não está sozinho, você está num universo de mais de 2.300.000 empresários dentro do ecossistema. Então, isso tem uma força muito grande, né? Então, você pensar federação, confederação, você vê que realmente é parte de um todo. Sim. Né? Então, vamos pensar, 2.300 associações comerciais no Brasil. Em cima dessas 2.300 associações comerciais no Brasil, são milhões de empresas dentro desse sistema. Então, essa representação é muito forte. O outro lado que é importante é o lado das soluções empresariais. É a questão de você levar a solução empresarial para as empresas, né? Que é o que nós sempre estamos cada vez mais agregando produtos e serviços para que realmente atenda a necessidade do empresário, para melhorar sua performance, para melhorar seu desempenho, para melhorar sua competitividade, sua rentabilidade. Então, é isso, é você pensar num todo. Então, quando se fala de associação comercial empresarial, você vai falar do movimento associativista, que é muito forte no cenário nacional. Exatamente, não é? E que de fato, não é, a gente vê o impacto disso, não é, aqui na cidade, não é, com um relato de diversos empresários, desde aquela pequena coisa de rotina, não é, que a associação ensina um caminho mais simples, não é, até a interação mesmo entre os próprios empresários, que muitas vezes desconhecem o que o outro faz. Exatamente. A CE faz muitas rodadas de negócios, né? E eu participo de todas, né, com a minha empresa. E todas as rodadas de negócio eu conheço uma nova empresa. Então, muita gente fala, eu não vou participar da rodada de negócio porque participam sempre os mesmos. Não, vai ter sempre uma empresa diferente. E mesmo se tiver os mesmos, naquele momento ele está oferecendo um serviço diferente, entendeu? Sai dali parcerias,
entendeu? Sai dali grandes contatos. Então, é importante essa participação. E nós temos também o SEMEC, né, na CE, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da CE de Batatais. O SEMEC, nós tivemos a visita do representante da Ana Cláudia Cotait, né, que é a presidente do SEMEC Mulher, e ele falou, e nós tivemos empresárias ali nessa reunião que deram o seu relato. E que ali elas se emocionaram em falar sobre o SEMEC, porque não sabiam como começar, não tinham contatos, porque ali nós trabalhamos além da parte empresarial, a parte emocional da mulher também. E o quanto as empresas cresceram depois que fizeram parte da Associação Comercial Empresarial e do SEMEC, nesse caso das mulheres, né? Então é muito lindo ver isso. É lindo ver empresas que fazem parte da Associação Comercial Empresarial e que falam dos grandes contatos que fizeram com outros empresários daqui de Batatais, essas grandes parcerias. Nós temos também, na Associação Comercial, o núcleo do inox, por exemplo. Então, nós temos ali empresas que se reúnem do mesmo ramo de atividade para discutir grandes ações, né? E que nós tivemos ali a CPL do inox na incubadora. Acredito que depois vamos entrar também nesse assunto. Exato. Então, assim, é só dando um exemplo de como todas as áreas, o quanto é importante participar, o quanto é importante fazer parte e o quanto, né, nesses 48 anos de história, nós temos aí grandes relatos de empresários de Batatais. Vamos falar um pouquinho, né? A Paula tocou no último bloco da incubadora, né? Que se tornou aí, não é, de fato, uma estrutura fundamental, né, André, na colocação mesmo de novas empresas no mercado de Batatais e na ajuda dessa transição, né, de fundação e sustentabilidade dessas empresas. Olha, Luciano, a incubadora de empresa eu também digo que é um grande marco, uma grande conquista que a Associação Comercial Empresarial fez, né? Foi inclusive na gestão do Sérgio Xavier, que nós, através de um projeto do SEBRAE, Associação Comercial e Prefeitura Municipal, nós fizemos aí a instalação da incubadora de empresas de Batatais, que tem 22 anos, né, de existência. E o que é interessante, um projeto do SEBRAE, que tinha um aporte financeiro, inclusive, do SEBRAE, do dia para a noite houve o corte desse recurso junto às incubadoras do estado de São Paulo, que ocasionou em muitas incubadoras fecharem suas portas, né, porque dependia totalmente ou SEBRAE ou de alguma outra entidade. E a Associação Comercial Empresarial aí fez uma parceria com o Poder Público de Batatais e a incubadora, que é interessante falar, ela é referência no estado de São Paulo. Muitas pessoas vêm a Batatais para ver o modelo que é feito aqui da incubadora, para se espelhar e levar para os seus municípios, né? Então, isso é motivo de muito orgulho para nós, para toda não só para a classe empresarial, mas para toda a comunidade, porque ali nascem empresas, né, e que geram emprego e renda para o município, né? Nós temos diversos exemplos de empresas que nasceram na incubadora de empresa e hoje aí gera muito emprego, né? Temos a Cefer, Valmac, Idose, assim, muitas empresas que utilizaram lá o box, passaram pelo processo de gestão, né? Porque durante o processo de incubação você é acompanhado, né? Em todos os pontos, né? Na sua gestão financeira, marketing, comercial, todo o processo de fabricação de produto ou de prestação de serviço. Então, é um motivo realmente de orgulho para nós, né? Hoje, já há muitos anos, né, com o Juliano como o gestor da incubadora, fazendo um excelente trabalho. Então, é assim, ó, é um motivo realmente, é um marco do empreendedorismo em Batatais. E junto com a incubadora de empresa, no dia 3 de julho, nós inauguramos a escola. Então, ou seja, nós temos a incubadora que incuba a empresa, que faz a empresa crescer e depois dá essa estrutura para ela realmente gerar emprego e renda. E agora também está ensinando, né? Uma escola profissionalizante, né?
Nós, inclusive, estamos tendo um curso lá de soldador TIG, junto ao Senai, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, para realmente formar uma mão de obra qualificada no município, né? Então, a incubadora realmente é um modelo que deu certo, que está dando certo e que futuramente vai ser um grande sucesso para o nosso município. Muito bom. E de fato, né, Paula, ter essa estrutura aqui faz toda a diferença. Muitas vezes a gente discutiu aqui, né, até a necessidade de ampliação já, né, que tem demanda para isso e que a gente sabe que sem isso a gente não teria, né, como o André citou aí, provavelmente muitas dessas empresas, né, e sem falar na qualificação de mão de obra e uma série de outras coisas que a incubadora tem feito esse papel. Sim, a incubadora, como ele disse, é um exemplo, né? Então, a empresa que quer incubar ali na incubadora de empresas, ela passa por um processo, né? Primeiro, ela precisa ter um projeto da sua empresa, ter o seu CNPJ, é tudo do início mesmo, pegar do início. Se tiver aquele empresário, um microempreendedor, que queira montar a sua empresa, que tem um projeto para a sua empresa, que tem um CNPJ, então envia para a incubadora de empresas ou para a ACE, né, para a Associação Comercial e Empresarial, e ela vai passar por um processo ali para ser incubada. Então, nós temos ali um regulamento, né, tem algumas normas, nada que exige muito, nada que exige um valor alto, nada disso. E daí ela vai passar, dando tudo certo, ela vai passar para um box da incubadora. Aquela empresa, porque já aconteceu, muita gente fala assim para mim, nossa, Paula, eu vi uma empresa que não conseguiu ser incubado. É muito difícil isso acontecer, tá? Porque as empresas, elas entram, elas ficam por um tempo determinado na incubadora e depois, quando elas crescem, elas saem dali já mais sólida para se instalar em outro local e assim vaga um box para um novo incubado. Aquele que não conseguir por alguma documentação, algo que está no regulamento, o Juliano, que faz toda essa análise, ele ajuda também. Ele fala, olha, então vai organizar essa parte para que a próxima você venha e consiga se incubar. Então, existe sim um processo. Eu acho que assim, a maioria que quis ser incubado, ele conseguiu estar ali, depois cresceu, como o André disse, que nós temos empresas grandes hoje que empregam muitos funcionários, que geram a renda para o nosso município, o desenvolvimento do nosso município, desenvolvimento econômico. Então, elas passaram por ali, hoje já estão sólidas. Ali você tem toda a gestão, né, o Juliano que está à frente da gestão dessa empresa, aquela empresa pequena que ele vai ajudar a crescer. Então, assim, é um projeto lindo, é um projeto que é modelo. Nós tivemos a visita do representante, né, do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, aqui da Regional de Franca, e ele ficou encantado, não é, André? Ele ficou encantado com a incubadora, encantado com todo o processo, como ela está, né, como ela está crescendo, como hoje ela é administrada, né, pela CE. Então ele disse e ele sempre fala que a incubadora de Batatais é um modelo. André, a gente falou aqui, né, da questão dos produtos, serviços, né, de algumas atividades, mas que são vários, né? E também falar um pouquinho das ações a partir de agora, né? São Genaro chegando, tem ação nesse sentido. Isso, tem a ação, a Associação Comercial junto com a comissão organizadora, né, da festa de São Genaro, nós vamos estar fazendo um concurso de vitrine, né? Então já aproveito a oportunidade do programa e convido as lojas, o comércio Batatais a aderir ao concurso de vitrines, movimentar realmente a questão da São Genaro, né, com tema alusivo à festa e preparar suas vitrines, né, onde que realmente chama a atenção. A população gosta de chegar, de ver esse ornamento, né, principalmente focado a São Genaro, essas cores, essa vida que o evento traz para o município.
também jogar isso para o comércio, para as empresas também darem essa vida e essa visibilidade toda, né? Que acaba despertando o interesse da população de ver uma vitrine decorada, diferente, né? Alusivo à festa que realmente contagia toda a cidade e também a região, né? Então, já aproveito a oportunidade para fazer os nossos associados, as empresas que queiram participar do concurso de vitrine, pode ligar na Associação Comercial e Empresarial, fazer sua adesão, que vai ser muito importante, né? Além do concurso de vitrines, nós já temos programado para a próxima semana, em parceria com o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, uma palestra sobre reforma tributária, né? Um tema bastante abrangente, um tema polêmico, que vai realmente mudar aí a realidade, né, das nossas empresas, né? Então, na próxima quinta, junto com a Regiane do Contábil Arantes, nessa parceria, vamos estar também com uma palestra sobre reforma tributária e também já aproveitar a oportunidade de convidar os empresários, os empreendedores, que no dia 24 de setembro nós vamos estar fazendo uma rodada de negócio junto com o Sebrae. Então, são algumas das ações, né? Nós temos também a Beauty Fair, a principal feira também, né, da beleza que tem no Brasil. Em setembro tem a Beauty, então você que é do setor aí de beleza, salão de beleza, manicure, pode procurar a Associação Comercial, que também estamos com essa missão empresarial. Ou seja, a Associação Comercial está assim, realmente com várias ações que vai atender a cada empresário do município, né? Então, assim, já prepare na sua agenda, entre no site da CE, que nós temos lá o calendário de eventos e de ações ali que nós estamos realizando e vamos junto fortalecer cada vez mais essas ações. E, Paulo, a gente falava do espaço, né, e quanto a sede é importante, agora recebendo uma repaginada, não é? Uma série de mudanças aí, de melhorias. Ah, sim. A sede, né, da Associação Comercial e Empresarial é a casa do empresário, né? E a casa do empresário não poderia ficar, ela não estava feia, mas precisava sim de uma reforma. É sempre bom mudar, né, alguma mudança. Na nossa casa a gente às vezes muda, não é? Muda um sofá, coloca uma estante nova, muda de lugar. Então é importante, a casa do empresário é sempre importante ser muito bonita. E lá nós fizemos agora uma reforma, nós pintamos todo o prédio, fizemos um canteirinho para dar um pouquinho de vida ali com flores, pintamos também dentro, né, a entrada da ACE. Na sala, nós fizemos uma sala de café, porque os empresários, eu quero que eles vão lá, que eles vão visitar a CE, que eles vão tomar um café, que eles se sintam bem à vontade. Então, mobiliamos ali uma sala de café, pintamos, trocamos piso dessa sala. O salão também, o salão Alcides Milan, ele vai passar agora, está pintando, então vai ficar lindo também. Por fora, todo o prédio nós pintamos. E precisa sempre fazer algumas reforminhas, algumas coisas, para que não acabe, né? Então, para que não dê infiltração. Então, quando eu entrei, ainda comentei com o André, falei, vamos ver aqui as prioridades, né? Vamos ver se tem infiltração, se tem alguma coisa, depois nós vamos dar uma cara nova para esse local. E assim fizemos, né? Com todo o aval da diretoria. E contratamos associados, né? Então nós tivemos aí o Billy, que foi o engenheiro associado que acompanhou todo esse projeto, a Maria Cândida, que é arquiteta. Então nós conversamos o Gesso também, né, que também é um associado nosso. Então todos os detalhes, nós cuidamos de todos os detalhes para que ficasse lindo. E segunda-feira eu já quero convidar você, associado, população que quiser visitar, às 18 horas, estaremos lá na CE à tarde para mostrar, né, esse novo espaço. Então, convido a todos os nossos associados que vão até lá, vão tomar um café conosco, ver como ficou, como está linda a Associação Comercial e Empresarial. Estaremos lá e convido também a imprensa para fazer parte desse momento, né, que vamos colocar reinauguração, né, André, da CE. Muito bom. E bacana isso, né, André? Ver o espaço, né?
com tanta luta foi conquistado, não é? Ser revigorado, mantido, né? E atualizado. É importante, né, Lu? É estrutura, né? Então, assim, você tem que ter uma estrutura confortável, uma estrutura realmente que atenda à necessidade do associado, do empresário, né? Então, desde quando a Paula assumiu a gestão, junto com a sua diretoria, a primeira questão que a Paula tomou de iniciativa foi colocar as placas solares, né? Então, o primeiro passo que a Paula fez junto com a sua diretoria foi a instalação das placas de energia solar, pensando também no consumo, né? Na redução do consumo também da energia. Então, teve um olhar para a estrutura da entidade, né? De realmente você olhar ela num todo. Então, ela vai estar realmente agora com vamos pensar, ela completa ano que vem 20 anos, né? E a pintura é desde a sua inauguração. Então, isso daí com o tempo, né, vai se desgastando, tinha um lugar que estava pichado, né, tal. Então, você tem que ter esse olhar de você realmente ter um local aconchegante, um local onde as pessoas passam, olham, nossa, aqui que é a Associação Comercial e Empresarial de Batatais, isso é bom para toda a cidade. Mostra que tem uma entidade forte, que tem empresários fortes, que a comunidade apoia. Então, isso daí, eu falo que é um bem para toda a cidade. Então, é um motivo de muito orgulho para nós comemorarmos os 48 anos da entidade, levando para o empresário uma entidade bonita, atrativa, moderna, que realmente causa aí um impacto visual quando você chega na cidade e vê que realmente ali é o marco do associativismo, né? É a casa do empresário de Batatais. Então, a gente tem que representar e representar muito bem representado essa classe que gera emprego e renda para o município. É isso. Paula, gratidão pela participação aqui conosco, em seu nome aí, não é, parabenizar todos os presidentes que passaram pela direção aí da CE e esperar que esses 48 anos seja apenas um início de uma jornada aí muito longa. Sim, com certeza. Eu que agradeço o convite, viu? E hoje estar aqui para falar da Associação Comercial e Empresarial, que é a casa, né, do empresário, é onde o empresário precisa estar, né, o associativismo, e isso é muito importante a gente sempre falar. Muito obrigada, viu, para a TV Educador estar sempre presente em todos os momentos aí da nossa trajetória da Associação Comercial e Empresarial. Muito bom. André, gratidão sempre em seu nome, agradecer a todos os colaboradores que fazem parte dessa história e deixar sempre o espaço aqui à disposição. Aproveitando e mandar um abraço para toda a equipe de colaboradores que está aí lutando realmente, para aqueles também que já passaram pela CE também, que contribuíram muito com o sucesso, né? E mandar um abraço especial a toda a população que acompanhou o programa e dizer, você empresário que não é associado da CE Batatais, ligue para a gente, eu faço uma visita até você, vamos junto, vamos fortalecer cada vez mais a classe empresarial de Batatais, vamos ser mais fortes, mais representativos e para que juntos possamos ter uma cidade cada vez mais pujante, uma cidade melhor, uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais desenvolvida. Porque isso depende de cada um de nós, de valorizarmos o que é nosso, né? Então venha fazer parte dessa grande família, dessa grande rede associativista. Na agenda cultural do fim de semana, uma das atrações é a 4ª edição da Tardezinha do ET, evento realizado pela Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, na área externa do Memorial do ET. A programação conta com música ao vivo, atividades de lazer, praça de alimentação e solidariedade. O show é do músico Rodrigo Berni, considerado um dos melhores guitarristas do Brasil, além de apresentação da banda Alien Hurt. Para as crianças tem pipoca, algodão doce e pula-pula. A ONG Levanta-te Anda estará presente com uma barraca na praça de alimentação com renda destinada à manutenção de seus projetos sociais. Já a paróquia de Santana participará com o brechó Vó Santana, oferecendo roupas femininas e novas a preços acessíveis. O quarto Sunset é neste domingo, a partir das 2 da tarde, ao lado do Memorial do ET. Um abraço, Ney, um abraço para você que nos acompanha aqui pelo Jornal Cidade da TV Princesa. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia da gente falar de rodada de futebol aqui dentro da cidade de Varginha. E quando a gente vai falar de futebol aqui em Varginha, nós vamos falar do Campeonato de Futebol Amadorzão 2026. Campeonato que está bombando, começou esse ano,
né, com 18 equipes participantes divididas em 3 grupos com 6 equipes cada uma e todo mundo tentando buscar o seu objetivo, que é chegar ao grande título do Amadorzão 2026. O Amadorzão que este ano leva o nome do desportista varginense muito popular, André Cândido Vitalino, o popular Dendéia, que está emprestando seu nome para o Campeonato Amadorzão 2026. O campeonato tem a realização da Prefeitura Municipal de Varginha e a organização e a parceria é da CEMEL, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que tem feito um trabalho excelente, tanto Prefeitura quanto CEMEL, fazendo um trabalho digno do futebol amador aqui na cidade de Varginha. E por isso que a gente sempre fala que este campeonato de futebol amadorzão 2026 é um campeonato semiprofissional. E vamos às rodadas desse final de semana. Nós teremos 5 jogos, 2 no campo da CEMEL, 2 no estádio Rubro Negro e 1 no estádio Nego Horácio da Vila Barcelona. Lá na CEMEL, 8 horas e 30 minutos, jogam São Bento e Meninos da Vila. Depois, no jogo das 10 horas e 30 minutos, o Corsete vai enfrentar a equipe do Libertas. 2 grandes clássicos do futebol amadorzão aqui da cidade de Varginha, imperdível. Vale a pena você conferir a nata do futebol amador aqui da cidade de Varginha. Já no estádio Rubro Negro da Rua Paraná, às 8 horas e 30 minutos, o Alvinegro vai enfrentar a equipe da Vargiana. E no outro jogo, das 10 horas e 30 minutos, tem Barcelona e Tony Caldre. 2 grandes jogos também, 4 equipes tentando o seu objetivo, que é buscar o título. O Barcelona, uma equipe mais tradicional, já calejada em ganhar títulos aqui na cidade de Varginha, vai para cima com tudo, tentando mais uma vitória na competição. E no estádio Nego Horácio da Vila Barcelona, 8 horas e 30 minutos, o Fertipar Sudeste vai enfrentar a equipe do Mascatinho. O Fertipar, uma equipe tradicional do futebol amadorzão da cidade de Varginha, disputando há vários anos, batendo na trave várias vezes. E o time do Mascatinho, chegando agora, né? Saiu do Bairrão, está vindo agora com seus meninos aí de 18 anos, a sua categoria de base. Um grande time que muito promete e promete também em busca do título do Amadorzão pela primeira vez, disputando aí um Amadorzão 2026. A equipe do Mascatinho, uma grande equipe. Então vale a pena você conferir, vale a pena você levar o seu incentivo, vale a pena você participar dos estádios. E quando você for aos estádios, leve 1 quilo de alimento não perecível para ser doados às famílias mais carentes da cidade. É uma iniciativa louvável da CEMEL e da Prefeitura que vai ajudar também muitas famílias. Você vai ver grandes jogos e também ajudar as famílias mais necessitadas. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Te vejo lá no campo, hein? Segunda-feira a gente volta para trazer os resultados. E neste sábado, as unidades de saúde de Varginha estarão abertas de 8 da manhã às 4h30 da tarde para o dia D, Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização visa atualizar o cartão de vacinas e ampliar a cobertura para a proteção contra diversas doenças preveníveis. Além das salas de vacina, a imunização também estará disponível através do Vacimóvel, na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Nós estamos aí nesse período, uma campanha nacional, né, de multivacinação para atualização do cartão de vacinas de crianças e adolescentes. Mas é claro que a gente estende aí, né, para todos os familiares, né, a gente não restringe apenas para crianças e adolescentes. Vai acontecer no sábado, dia 22. Aqui no município nós teremos 15 unidades de saúde funcionando o dia todo, de 8 às 16h30. E teremos ainda o Vacimóvel, né, na Praça Getúlio Vargas, próximo ao ponto central, realizando a vacinação no horário de 9 às 15 horas. Lá na Praça Getúlio Vargas, além do Vacimóvel, né, disponibilizando todas as vacinas do calendário, terão também brinquedos, né, para as crianças, tenda com ações de saúde, né? Então a gente convida aí a população como um todo para que compareçam para receber proteção e também para que as crianças possam se divertir. É uma ação completa, né, Luana? É realmente para atrair, porque a gente sabe que os índices ainda estão baixos e ainda tem brinde dessa vez, né? Isso mesmo. Aqui na Central de Vacinas, né, as pessoas que comparecerem, as crianças que vierem, vão receber esse brindezinho, que é um Bob Goods do Zé Gotinha, né, para colorir, e mais um lápis de cor.
Então, a gente realmente realiza aí ações para tornar o momento mais lúdico, né? Um momento para que a criança, além de se proteger, também possa se divertir, né? Então é importante que os pais compareçam, que a gente possa verificar esse cartão, lembrando que nós ainda estamos com aquela situação do sarampo, né? No estado de São Paulo, com o risco, né, de reintrodução aqui no município. Então é importantíssimo que todas as pessoas compareçam para avaliar o cartão e verificar a necessidade dessa imunização também contra o sarampo. Vamos só reafirmar os horários, né? E o funcionamento no sábado, dia 22 de agosto, para quem está em casa ficar atento e não perder a oportunidade. Isso mesmo. Então, são 15 unidades de saúde, né? Atendendo de 8 às 16h30. E o Vacimov na Praça Getúlio Vargas, horário de 9 às 15 horas. Aproveite o dia D para ficar em dia com as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, que oferece atualmente 31 imunobiológicos, com cerca de 20 vacinas principais ofertadas de rotina no calendário nacional de vacinação para proteger contra mais de 20 doenças infecciosas e graves em todas as fases da vida. Flávio 22, presidente. Você conhece meu pai, mas sabe de que eu também sou filho? Eu sou filho do Brasil, somos todos irmãos. E assim como eu, você também não está satisfeito com o Brasil da violência, das facções livres nas ruas e o povo preso dentro de casa e todo mundo endividado. Eu quero ser o presidente para a gente vencer tudo isso juntos. O Brasil vai vencer. Que o Brasil vai vencer. PL 22. A Gaivota Veículos conta com profissionais altamente treinados, além da garantia que só a Fiat oferece. Atendimento para todas as linhas de veículos nacionais e importados. Oficina com certificado SESV, de qualidade e equipada com os mais modernos recursos. Profissionais treinados pela montadora Fiat. Balanceamento e alinhamento, funilaria e pintura. Venha fazer o orçamento e veja a diferença no atendimento e profissionalismo. Gaivota Veículos, telefone 3541-1099. A coleção Família fornece dicas importantes para as relações familiares se orientarem cada vez mais pelo respeito e pelo amor. Ela debate assuntos essenciais para o amadurecimento saudável de crianças e adolescentes. Conheça também o mais recente sucesso da série Que Fale o Amor, que apresenta conselhos oportunos de um experiente sacerdote dedicado à formação espiritual e humana de jovens. Ligue no horário comercial para 0800 16 40 11. Vá a uma de nossas livrarias ou acesse o novo site paulos.com.br. De volta com o Educador em Entrevista, hoje recebendo aqui o professor Moraes. Moraes, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da Educador em Entrevista. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do seu programa. E, infelizmente, falar de alguns assuntos não tão gostosos de se falar, né? Mas são assuntos importantes para serem discutidos. Começar um pouquinho falando dessa questão do varejo, né? A gente teve anúncio aí de fechamento de lojas de algumas redes, isso já vem acontecendo de maneira repetida, né, Moraes? Ao que a gente pode atribuir essas questões? Olha, Luciano, na realidade a gente tem que analisar isso dentro de um contexto maior. Isso que está acontecendo com o varejo é resultado de algo, certo? É resultado de uma série de questões que estão acontecendo. Eu gostaria, inclusive, de casar isso que está acontecendo com o varejo, por exemplo, com o que está acontecendo, por exemplo, com o endividamento das famílias brasileiras. Hoje nós temos 82% das famílias brasileiras endividadas, sendo que 30% delas estão em inadimplência, certo? E embora os programas que o governo tem lançado aí de renegociação de dívida, então, veja bem, o que você pode esperar, por exemplo, de uma situação, por exemplo, que as famílias estão endividadas, que são os principais consumidores, onde você tem uma situação em que a taxa de juro está alta, certo? E penaliza as prestações. Então, veja bem, isso que está acontecendo com o varejo, que não é só do varejo, é o reflexo de um problema estrutural maior, de um problema estrutural maior que, infelizmente, não tem sido tão atacado. Eu acho que,
principalmente um momento como esse, um momento de eleições, um momento que nós vamos renovar toda a cúpula executiva brasileira a nível estadual, a nível federal, e que também é um assunto que tem sido pouco tratado. Perfeito. João Guilherme colocando aqui, né, o impacto que você vê aí de internet nessa questão, Moraes, e da migração de compras da loja física para as online. Esse é outro problema. É outro problema. Essa é algo que quem acha que essas compras vão ficar por aí, não. Nós vamos ter cada vez mais o hábito de consumir pela internet, compras online, e que, de certa forma, é um concorrente a mais, tem toda a comodidade da pessoa comprar da sua casa, receber a mercadoria. É uma realidade que o varejo também vai ter que se adaptar a ele, vai ter que se adaptar. Mas veja bem, você pega um grupo como o Casas Bahia, também tem a sua plataforma de venda online. Só que, veja bem, você tem, aliado a isso, as plataformas de compra online, você tem a concorrência de produtos chineses, essas plataformas chinesas que têm muito maior competitividade para atuar aqui. Não dá para a empresa brasileira querer competir com custos com empresa chinesa. É outra realidade, é outro ambiente, é um país onde que as cláusulas trabalhistas, sociais, ambientais não são tão respeitadas como aqui. É um país, por exemplo, são países, por exemplo, que têm níveis tributários muito, muito menores, um custo da mão de obra muito menor. Então é difícil competir. Então, o que está acontecendo com essas lojas, certo? Com essas redes, e são várias, é reflexo de um problema muito maior, difícil de lidar. Algumas questões, certo? Falta um pouco mais de ação do Estado brasileiro, mas outras é próprio dos tempos que nós temos. Nós temos hoje. E se a gente ouve hoje e está impactado, por exemplo, com 3 mil lojas, por exemplo, ou, por exemplo, com a questão das Casas Bahia, 300 lojas, 300 lojas sendo fechadas, é porque tem um impacto muito grande, mas vocês não imaginam o que está acontecendo com o pequeno, certo? O pequeno varejista. Quem vai em São Paulo, no Brás, ali no Bom Retiro, tudo, só vê portas fechadas. Então, isso é um reflexo de um problema muito sério. Perfeito. E de fato, a gente vê isso, algumas estruturas tentando se adequar, ou seja, migração cada vez maior para o meio digital, com esse crescimento. Por outro lado também, a questão de quem não se prepara para essa nova realidade fica para trás, infelizmente, e junto desse pacote administrar a questão econômica que cada vez mais está ligada ao mundo, não mais ao país. A gente falou de questões pontuais, mas a gente tem visto aí os produtos chineses, mas a crise econômica mundial gerada aí por guerras, por tarifaços, etc., impactando. Completamente. Agora eu queria tocar num assunto, Luciano, que é o seguinte, nós estamos numa armadilha, o Brasil está numa armadilha que é difícil de se desvencilhar dela e que, de certa forma, ela é responsável em boa parte por isso que está acontecendo. É a taxa de juros no Brasil, que está extremamente alta, está em 14%, e aí você vai me falar o seguinte, mas essa taxa não pode diminuir. Não, essa taxa não vai diminuir tão cedo. Certo? Não vai diminuir tão cedo. Não vai diminuir por quê? Porque o Brasil hoje, neste ano de 2026, a dívida pública brasileira atingiu 10,8 trilhões. 10,8 trilhões. Ela cobra, nós pagamos de juro para rolar essa dívida em torno de 1,2 trilhões ao ano. Ou seja, se daqui a exatamente um ano, você me convidar para estar aqui, em agosto de 2027, nós vamos falar, a dívida pública brasileira atingiu 12 trilhões de reais. Isso representa em torno de 81, 82% do PIB.
E por que essa taxa de juros também não vai diminuir? Porque quem financia essa dívida? Quem financia somos todos nós, que deixamos nosso dinheiro aplicado no banco, são as empresas que deixam aplicado o dinheiro no banco, os investidores, certo? Então é esse dinheiro que está financiando essa dívida. Se essa taxa diminuir, nós não vamos querer deixar o dinheiro aplicado no banco. Então essa taxa de juros, infelizmente, vai continuar alta por um bom tempo. E é uma taxa de juros dessa quebra o varejo, penaliza o varejo e penaliza principalmente as famílias brasileiras. Hoje, a família brasileira entrou em qualquer mecanismo de endividamento, aquilo vira uma bola de neve que ela não dá conta mais de pagar. E o que isso acaba resultando? A família não vai consumir, certo? Não vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar só o básico, isso e aquilo. E, então, essa questão é reflexo dessa taxa de juros alta. E depois, não sei se dá tempo agora da gente tá comentando, por que nós temos essa taxa de juros real alta? Pelo seguinte, o Brasil tem uma realidade crônica, certo? Antiga, ou seja, o Brasil ainda é um país pobre, certo? E com uma grande população. E uma população que precisa de ser assistida pelo Estado. Certo? Talvez não seja uma realidade tão presente aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro nós temos uma população muito grande que precisa de ser assistida pelo Estado. Ora, para isso precisa de recursos, o Estado precisa de recursos. De onde ela se socorre disso? Dos impostos. Nós temos condições de aumentar mais os impostos? Não temos. Nós temos uma classe de pessoas muito endinheiradas que poderiam pagar mais impostos? Não temos. Então, nós não temos, existe um desequilíbrio fiscal do Estado. O Estado gasta mais do que arrecada. Essa história, Luciano, lá da década de 20, nós já tínhamos, como que nós financiávamos isso? Emissão de moeda. Na década de 20, 1920, já tinha o encilhamento. Na década de 60, nós tivemos aquela crise que culminou, inclusive com o golpe de 64, de grande inflação. De 1980 a 1994, nós tivemos aquela inflação enorme. Enorme. Fruto do quê? Desse endividamento. Fruto desse déficit que existia. E emitia moeda. Agora nós paramos de emitir moeda, mas nós estamos criando dívida. Certo? Então, o problema crônico é o seguinte, nós precisamos de resolver esse desequilíbrio fiscal do Estado para que um dia o Estado brasileiro não precise mais de tomar dinheiro emprestado e consiga, pouco a pouco, ir liquidando parte dessa dívida. Se a gente não fizer isso, certo? Um dia nós vamos ter um problema muito sério. Você tem uma dívida que cresce a taxa de 14% e 15% ao ano, e um país que cresce em torno de 2%, 3% ao ano. Isto, a longo prazo, é inadministrável. A gente está comprometendo 82% do PIB, o tamanho da nossa dívida. A gente pega os Estados Unidos hoje com 125%, Japão na casa dos 200%, se eu não me engano. Então a gente percebe esse problema global aí de gestão dessas dívidas públicas. Ao mesmo tempo, a gente tem aquela questão de, olha, o país precisa produzir riqueza, e não gastar mais do que está produzindo. E o Ricardo coloca uma questão pontual aqui interessante, que é emendas parlamentares, que a gente não sabe o caminho correto, não se vê transparência, e a gente está chegando aí em 90 bi anual de emendas. O quanto mexer nessas emendas, ou de fato cortar as emendas, que não é função do Legislativo, ajudaria nesse processo? Olha, Ricardo, sem dúvida, isso daí acho que é um ralo que não tem o menor cabimento, é inconcebível algo dessa natureza. E o motivo também, Ricardo, é um outro aí. Por exemplo, não tem uma escala de prioridade.
Ora, um país que eu acabei de falar no bloco anterior, um país que tem enormes gastos, enormes demandas, certo? Tem prioridades imensas, né? Então, na hora de se gastar o dinheiro, tinha que ter prioridade. O que é prioritário? Prioritário é a educação aqui, prioritário é a educação ali, prioritário é isso, prioritário é saúde aqui, né? Não, essas emendas parlamentares, elas não obedecem critérios de prioridade, elas obedecem critérios, certo, de conveniência eleitoral para o deputado, entendeu? Aonde ele poderia angariar mais votos, né? Quer dizer, e não obedece nenhum critério. Às vezes tem dinheiro sendo destinado a show de artistas aí pelo Brasil afora, festas, não sei o que tem. Quer dizer, que prioridade é essa? Eu te garanto que todos nós, na sua família também, Ricardo, quando se encontra diante de qualquer dificuldade, o que a gente faz? A gente prioriza algo. O Estado brasileiro só tem uma dimensão muito maior, mas na realidade acontece isso na empresa, acontece isso na nossa casa. Diante de um cenário de adversidade, você prioriza determinados gastos em detrimento de outros. E nós, com essas emendas parlamentares, o critério não é esse. Exato. Então, e outra, é difícil de mudar, por quê? Porque são os próprios deputados que são beneficiados com essas emendas, certo? Que é a forma deles se perpetuarem no poder, eles que fazem as leis, eles que fizeram essas emendas parlamentares, emendas impositivas, certo? Agora nós temos estamos diante do cenário de eleições, certo? As pessoas ainda estão definindo seus candidatos. Ora, qual que é a chance hoje de um candidato que não detenha muitos recursos públicos, que não é ligado que não é deputado, que não distribuiu ao longo de 4 anos emendas parlamentares, chegar ao poder? É dificílimo. Então acabam ficando sempre os mesmos, que acabam fazendo as mesmas leis em benefício próprio. E a gente infelizmente não acorda para isso. Nós estamos há menos de 40 dias das eleições, discutindo ainda picuinhas entre 2 candidatos, certo? Mas e os 513 deputados que nós vamos eleger? Os 51 senadores, todos os deputados estaduais? Eu acredito, eu sou professor, já fiz essa enquete em salas de aula minha, né? Quem já definiu seu candidato a deputado federal e estadual? Ninguém nem decidiu, ninguém nem está atrás disso. Quer dizer, na última hora acabam ficando os mesmos, que vão continuar com os mesmos vícios. E se a gente pega, só para dar um dado do que você estava falando, a questão dos shows, não é? Nós tivemos só com emendas PIX nesse ano, 61 milhões em transferências para shows e eventos festivos. E aí a gente só está falando aí de Câmara dos Deputados, federal, não é? A gente não está falando de emendas em estados e em municípios. E só da emenda PIX, você está falando? Só da emenda PIX para shows. Né? A gente não está falando do investimento direto de prefeituras com esse tipo de evento. Não é? Então a gente acaba caindo, por exemplo, né, em cachês individuais de artistas que variam de 150 mil a 1 milhão, em cidades que às vezes não tem saneamento básico. Né? O deputado destinou lá 1 milhão para o show do fulano, naquela cidadezinha que não tem saneamento. Que não tem saneamento básico, não tem, o lixão é a céu aberto, o esgoto é a céu aberto, não tem nada, certo? A educação não funciona, a saúde não funciona, mas o que dá voto? É pão e circo, né? Então, para o deputado, aquilo ali teve um benefício. Quer dizer, então volta aquilo que eu falei. A grande questão é que nós não temos prioridade na hora de gastar o dinheiro. Já é pouco. E ainda gasta sem prioridade, aí é o fim da picada. André, também com uma outra questão interessante, que é o seguinte, não é? Quando se fala de dívida pública, a gente está falando de todas as esferas, né? Governo federal, estadual e municípios, né? Justamente que às vezes acabam gastando mais do que arrecadam. Ele coloca isso, né? Não é
não é um fator para se estranhar municípios que não arrecadam o suficiente para se manter continuarem como municípios? É outro problema, André. Hoje no Brasil parece que existem praticamente 1.100 municípios, certo? Que não tem qualquer realidade tributária, mas tem lá seu prefeito, seu vice-prefeito, suas secretarias, tem a sua Câmara dos Vereadores, que no mínimo 9 vereadores, certo? Todos eles ganhando uma estrutura, né, para decidir o quê? Decidir nada, certo? Porque se tivesse algo para se decidir, para se fazer isso e aquilo, tudo, não. Então, agora vai chegar para um município desse e falar assim, ó, vamos incorporar, é difícil, não deveria ter criado, certo? Esse é o grande problema. E aqueles que existe uma cúpula que se beneficia dessa situação. Uhum. E que são os tomadores de decisão que não querem que a situação mude. Muito complicado, muito difícil. Né? Porque o correto seria isso, né? Olha, dá-se um prazo aí via lei federal de, olha, nós vamos redistritar algumas cidades que não adquirirem independência financeira num prazo X. Vai ser uma gritalhada danada, né? Uma briga danada. Você pega uma cidade, por exemplo, aqui, ó, a nossa realidade, que eu acho que é o correto. Cidade como Bonfim Paulista, que já teria... o distrito de Bonfim Paulista em Ribeirão Preto é maior do que muita cidade, tem a realidade muito maior. Garanto que tem um IPTU ali de pessoas que moram ali, que às vezes trabalham em Ribeirão Preto, muito maior e continua distrito. Certo? Está perdendo muito por isso? Não acredito. Certo? Não... teria algum benefício a mais de ser uma cidade? Não acredito. Assim podia acontecer, por exemplo, com vários municípios no Brasil. E nós não temos. Exatamente. Não é? Porque você integra, você continua tendo todos os serviços públicos prestados, não é? Você economiza na estrutura político-partidária aí, dentro dessa questão e faz a coisa funcionar. E esses distritos continuam tendo representantes, né? A gente vê que isso, muitos desses distritos elegem vereadores, tem um peso político. Tem sua representação. E se nós fôssemos também, Luciano, um país bastante federalista, porque nós somos uma federação meio com características de Estado unitário, ou seja, as grandes decisões, as maiores decisões, estão no nível federal e no nível estadual. No nível municipal, tem pouco. Eu fui vereador. O campo de atuação é muito pequeno, o nível de possibilidade de transformação, de atuação é relativamente pequeno. Imagine isso num município pequeno, bem pequeno também. Quase que nenhum. O que você pensa da questão da taxação desses produtos para proteger o mercado interno? Como a gente já teve as taxas das blusinhas aí, né? Isso de fato ajuda ou isso só mascara o problema? Olha, na realidade é o seguinte, a gente precisa de pensar, Guilherme, olha, quanto que é a taxa de importação? Quem comprar algo acima de $50, quanto que é a taxa no Brasil? E que sempre foi nesse montante. É 60%. Sempre foi isso. Toda importação, ela é taxada. E aí, tinha esse mecanismo de isenção, certo? Até $50, para aquela pessoa que viajou ao exterior, trouxe uma lembrança, aquele presente, isso, aquilo, como forma de comodidade. Agora não, você está entrando numa enxurrada de produtos, certo? Com essa isenção. Então, nós tínhamos encontrado um caminho que era um meio termo que parecia bastante adequado, ou seja, compras acima de $50, 60%, como sempre foi. E mesmo assim ainda chega mais barato do que o produto brasileiro. Uhum. Mesmo assim ainda chega mais barato. Aí nós colocamos o seguinte, abaixo de $50, certo? 20%. Agora, por questões eleitorais, nós estamos tirando novamente esses 20%. É bom para o consumidor, é bom para comprar produto barato? É bom. Certo? É bom para comprar. Eu também, às vezes, compro algum produto importado aí, extremamente barato.
né? Mas veja bem, na hora que você vai entregar seu currículo, você não vai entregar seu currículo lá na China. Você vai entregar o seu currículo numa empresa aqui brasileira. Nós estamos ajudando a industrializar a China, nós estamos ajudando a industrializar a Índia, nós estamos ajudando agora a industrializar o Paraguai com essa política. Olha como é fácil, certo? Você, por exemplo, pegar, montar uma empresa, inclusive estão tendo cursos de mentoria para ensinar os brasileiros a fazerem isso. O brasileiro pega a sua empresa, leva para o Paraguai, nós temos vários acordos aí que fazem parte do Mercosul, e do Paraguai você traz essa mercadoria para cá sem nenhuma taxação. Você vai pagar o ICMS aqui e tal. Todo produto já paga. Que é como os Estados Unidos fez com a China alguns anos atrás. Entendeu? Então, nós estamos... É uma política meio suicida. Quando surgiu esse problema, que se avolumou, o que estava acontecendo? O projeto do governo era de voltar a taxar. De repente, foi meio impopular achar esse meio termo de 20%, que eu acho que estava relativamente adequado. Agora, por questões puramente eleitorais, querem novamente... querem não. Já foi feita a medida provisória, já está em vigor, isenção zero. Taxa de importação zero. Tem até o dia 8 para ser votada. Existe uma pressão muito grande também para que ela seja revogada, mas é ano eleitoral. Porque tem a pergunta aqui do David e também do Zé Renato, que é a mesma, que é o impacto dos tarifaços americanos. Que o Trump mirou a metralhadora mundo afora, aqui também, e que isso tem impactado. Eu acho que isso é uma insensatez tão grande do Trump pelo seguinte, porque ele está minando aqueles que seriam os parceiros da América, que é onde que os Estados Unidos tinham uma grande influência. E com isso, pouco a pouco, principalmente um país como o Brasil vai, de certa forma, se desvencilhando disso. Talvez os outros países da América Latina, por uma questão de dependência maior, se baixem a cabeça ou, de certa forma, sucumbam a tudo aquilo que o Trump está propondo. Mas não é o caso brasileiro. Que ele, inclusive, tinha um superávit comercial há décadas com os Estados Unidos. Tinha um superávit comercial. Então, o Trump tem algo que ele faz, que é o seguinte, ele tem um livro até que ele escreveu há muito tempo, A Arte da Negociação, que a estratégia dele é essa. Primeiro, de certa forma, inviabilizar ou, de certa forma, fragilizar aquele com quem você vai negociar. Só que o Brasil é o seguinte, em termos macroeconômicos, certo? Essas tarifas não vão afetar muito o Brasil. Primeiro, o comércio maior do Brasil não é com os Estados Unidos. Certo? Tem uma parte ainda bastante significativa, é um comércio bom, mas não é. Muitos produtos que eram do interesse deles ficaram de fora dessa tarifa. Certo? Ficaram de fora. Então, em termos de valor, em termos macroeconômicos, isso não vai ser motivo para desequilibrar a balança comercial brasileira. Certo? Então, do ponto de vista macroeconômico, não vai nos afetar. Acontece o seguinte, algumas empresas, certo? Felizmente, aqui na nossa região, não temos nenhuma que tenha uma exportação grande para os Estados Unidos, mas existem regiões que têm uma vocação de produzir bens que são destinados aos Estados Unidos. E essas regiões vão sofrer bastante. Por exemplo, parece que no Paraná tem um polo moveleiro que exportava muito para os Estados Unidos que vão ser taxados. Então, essa taxação, para essa região aí, vai afetar muito a economia deles. O governo federal até fez umas medidas compensatórias, mas que, no fundo, não resolvem o problema. Então, alguns setores, certo? Algumas indústrias vão ser seriamente afetadas. Algumas indústrias do setor de confecções,
vão ser afetadas por esse tarifado, empresas que já exportavam para os Estados Unidos. Mas em termos macroeconômicos não afeta. Mas eu acho que é um tiro do pé, porque o Brasil não vai se curvar a isso. Alguns países se curvaram, e os Estados Unidos até mandou uma proposta de negociação aqui para o Brasil, colocando condições extremamente inaceitáveis, que não dá para aceitar. E ele coloca assim, em contrapartida, nós prometemos estudar a revisão de algumas tarifas, quer dizer, não se compromete nem a tirar. Quer dizer, e a pressão maior para o Trump está vindo dos próprios importadores americanos, porque são eles que, de certa forma, estão perdendo aquele fornecedor que tinha preços adequados, uma mercadoria adequada, e que estão entrando na justiça contra o próprio governo Trump. Exatamente. Né? Então, a gente vê que a guerra fiscal afeta aqui, afeta lá. Ele está numa guerra política em função da guerra fiscal, num período eleitoral também que tem complicado. Né? Outra guerra também que é bom a gente comentar aí, não sei se tem alguma pergunta nesse sentido, é a questão, por exemplo, dessa guerra com o Irã, certo? De certa forma, não está afetando tanto a gente? Está, de uma forma ou de outra, está. Principalmente o setor agrícola brasileiro. Boa parte dos fertilizantes passa por aquele estreito, certo? Encareceram. Então, agora nós vamos ter um setor, por exemplo, que é o setor do agronegócio aqui do Brasil, que tem uma competitividade, que tem uma pujança muito grande. Você tem uma queda das cotações internacionais, você tem um aumento dos custos dos produtos dos fertilizantes, que o Brasil ainda é um grande importador, e você pode ser afetado agora, por exemplo, com fenômenos como o El Niño e tudo mais. Então, é uma conjunção de fatores também preocupante para um setor importante para a economia brasileira. E isso que a gente vê no resvalo ainda de uma guerra da Rússia com a Ucrânia, que também prejudicava o setor agrícola nesse segmento. Já estava prejudicando, e agora mais outro golpe. Quando você consegue achar outros fornecedores, outros caminhos, vem esse problema. Esse golpe aí, que pode redundar em mais inflação dos alimentos, pode resultar em problemas mais sérios para a nossa safra. Quiçá estejamos enganados, quiçá eles resolvam esse problema mais rapidamente, mas que também são outros impactos que nós temos que lidar ultimamente. É isso. Moraes, gratidão sempre pela participação conosco, fica aqui sempre o convite, e a gente espera realmente, né, que essas pautas entrem na discussão política no país, né, não só no executivo, mas principalmente no legislativo, e que a gente consiga cobrar aí, né, os nossos candidatos dessas pautas. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez, é muito bom essa oportunidade de estar aqui discutindo no seu programa assuntos importantes e num momento muito importante da vida política de um país, que é o momento das eleições, o momento que os candidatos se compromissam com a sua população, o momento de nós fazermos escolhas, certo? Escolhas que têm que ser bastante conscientes. E a vocês, cidadãos batataenses, nós estamos num momento, não se fiem, não pensem que a escolha deve recair só sobre os cargos executivos. Pensem muito bem na hora de votar naqueles que são os nossos representantes, certo? Que fazem as leis, que são os deputados federais e estaduais, certo? Então, por hoje, muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Na terça-feira foi realizada a solenidade de posse dos novos membros do CONCEP, Conselho Municipal de Segurança Pública. A cerimônia realizada na sede do IMPREV contou com a presença de autoridades municipais, além de representantes de órgãos de segurança. O CONCEP tem como objetivo auxiliar o poder público para que as políticas de segurança sejam efetivamente colocadas em prática, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Representantes da Guarda Civil Municipal destacaram a importância do Conselho Municipal de Segurança Pública, cuja gestão administrativa está vinculada à GCM. Segundo eles, o órgão contribui para fortalecer o diálogo e a integração entre os diferentes setores envolvidos com a segurança do município. Recebemos aí com muita alegria, né? Novamente a retomada do CONCEP em nosso município, onde é o resultado,
né, da união de todas as forças de segurança e, na realidade, um elo fundamental aí junto com a comunidade do nosso município. Essa reunião, né, de todos os órgãos, ela só traz benefício para a comunidade civil. O Conselho, ele é um instituto hoje vindo através do SUSP. Com a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, os municípios e os estados deveriam constituir, por lei, né, os seus próprios conselhos. E Varginha, hoje, nós finalizamos essa etapa através da posse dos conselheiros, depois de uma vasta luta, um caminhar tremendo, né? Então, hoje, depois dessa criação por lei, o município hoje entrega para a sociedade de Varginha esse importante instrumento nas discussões, na participação efetiva de vários atores, né? Não somente daqueles que fazem parte diretamente com a segurança pública, mas também da população e daqueles que realmente se preocupam com a segurança no nosso município. E é um caminho, né, até mesmo para vocês conseguirem fazer alguns tipos de trabalho e conseguirem verbas também, né, de uma forma que vocês consigam utilizar, né, porque com o Conselho vocês conseguem fazer esse trabalho também. Sim, hoje os municípios, estados, para receber verba destinada do Fundo Nacional de Segurança Pública, existe uma série de requisitos, e um deles é a efetivação desse CONCEP, né, do Conselho Municipal de Segurança Pública. E Varginha hoje, através dessa posse, ela poderá fazer parte aí desse grupo de municípios que buscam no governo federal incentivos financeiros para aplicar nas políticas de segurança pública. O Conselho é formado por representantes das forças de segurança do poder público municipal e também da sociedade civil. Os conselheiros ressaltaram a importância da participação de diferentes segmentos na discussão e na construção de propostas voltadas à segurança pública. É muito importante o Conselho de Segurança Pública, né? É o segundo órgão nesse sentido que está sendo criado aqui em Varginha. Já existe como uma ONG e agora a Prefeitura também está engajada nesse sentido, em prol de buscar recursos para a segurança pública de Varginha. Então é muito importante a criação dessa instituição, né, para ajudar na segurança pública de Varginha. Um canal muito importante, né? Esse conselho é onde a gente consegue ouvir as demandas dos nossos empresários, né? E poder, né, transmitir as dores, né, as sugestões, as opiniões para o conselho e para a segurança pública da nossa cidade. E você, quanto empresário, você acredita que esse trabalho também vai fazer a diferença, porque você pode trazer ali, né, as demandas do comércio local? Sim, com certeza, né? A gente ouvindo assim as dores ali na ponta dos empresários, a gente consegue trazer essas demandas aqui para o conselho, né? E o conselho ali trabalhar em cima dessas dores dos comerciantes, dos empresários, isso vai ajudar bastante a resolver, né, a segurança pública da nossa cidade. Com caráter consultivo e propositivo, o Conselho Municipal de Segurança Pública tem como objetivo contribuir com ações e propostas para fortalecer a segurança em Varginha. O prefeito também destacou a importância da atuação conjunta dos representantes que integram o Conselho. Realmente, a nossa cidade ela vem sendo referência em diversos aspectos, em diversos segmentos, como vocês podem acompanhar, sendo destaque em revistas de renome nacional, né? E apesar dos investimentos acontecerem na saúde, na educação e na própria segurança pública, que é realmente um dos quesitos mais importantes para a nossa população, claro, mas também para a atração de novos investimentos. Então, o Conselho de Segurança Pública ele vem de encontro justamente a isso, a nos ajudar, junto aos órgãos representados no Conselho, quais são as ações que o município deve, então, implementar para a melhoria da segurança pública na nossa cidade e na nossa região. Portanto, nós enxergamos isso com muito bons olhos e tenho certeza que o trabalho do CONCEP, junto às nossas forças de segurança, os resultados serão realmente bastante positivos. A renovação do CONCEP representa a continuidade do trabalho, além do início de uma nova fase. Os conselheiros assumem a responsabilidade de colaborar para o aprimoramento das ações de segurança pública e para o fortalecimento da parceria entre a comunidade e as instituições responsáveis pela proteção e pelo bem-estar da população. Jornal Cidade. A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Contou com edição e redação de Cláudio Lopes, Luciana Leal e Wellington Lex. Participaram deste jornal Paulo Roberto Silva e Alexandre Garcia de Brasília, também Vânia Almeida de São Paulo e Beto Coque de Monte Sião.
A apresentação, Mário Silvestre e Paulo Henrique. A edição de áudio de Leandro Gomes. Produção Rádio Senado. Direção Fernando César Mesquita e Silvio Auagem. E você pode acessar as notícias desse jornal logo mais no site difusoraourofino.com.br. E também ouvir o jornal na íntegra no YouTube pelo canal Rádio Difusora Ouro Fino. Outras informações nos boletins de hora em hora. E a partir das 0 horas você acompanha o Papo de Craque. Você continua agora com a programação da RV Brasil e TV Cultura. A todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e até segunda.